Boa noite, bem-vindos, bem-vindas às nossas jornadas judaico-amazônicas. Hoje a gente está encerrando o segundo dia, temos ainda sábado e domingo, com uma grande mesa aqui, Dr. Sérgio, Íria, Karine, já vou apresentá-los, mas antes vou dar alguns recados. Em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Cultural Vale, Santander e Gera Amazônia pelo apoio ao projeto Judeus na Amazônia. Essa mesa vai ter duração mais ou menos de 1h30. Cada um vai falar um pouco, depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, eu peço que, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, esperem as apresentações. Pedir para desligarem os celulares, avisar que a conversa está sendo filmada e depois vai ser disponibilizada no canal do YouTube do museu. Também pedir para, quando a conversa acabar, a gente faça as conversas, que eu sei que tem muito papo, né, assim, mas que a gente deixe para a área externa, porque a gente precisa deixar o espaço arrumado para amanhã. E hoje, depois dessa mesa, a gente vai fazer o lançamento do livro, que inclusive é um pouco o fio condutor da mesa, né, que é As Histórias da Beira do Rio, Os Judeus da Ilha do Marajó, que são desses 3 autores. E a gente vai fazer a venda e eles também vão poder assinar para quem quiser. Então, acabando aqui, vocês podem se dirigir para o espaço ali do café da lojinha. Essa mesa, que é a nossa segunda mesa do dia, a gente teve a primeira com a Anne Benchimol e Márcio Souza, que foi As Histórias da Imigração Judaica. E agora a gente tem essa mesa que é sobre os judeus da Ilha do Marajó. Eu acho que é um bom desdobramento, né? Porque acho que na primeira a gente falou um pouco no sentido mais amplo dessa vinda dos judeus marroquinos para a Amazônia. Acho que a Anne deu um contexto histórico muito completo, e o Márcio completou com algumas anedotas também. E acho que, como a Anne falou, né, tinha vinda para as capitais, mas também tinha essa ida para os interiores. E acho que essa história fala um pouco disso, nessa região específica. Tem outras, né, mas acho que essa também ela tem uma história bem interessante. E quando a gente conversou a semana passada, a Karine falou uma frase muito boa, que foi: não, porque quando eu comecei essa pesquisa, porque eu queria saber o que meus avós vieram fazer aqui, né? E que eu acho que é o que também guia muito as pesquisas e esse interesse de entender essa história familiar, né? Que acho que muitas famílias mantiveram as tradições, mas muitas sabem que tem essa origem, mas vão atrás para entender. Então, bom, eu não vou me alongar mais. Vou apresentar agora rapidamente os nossos convidados e passar a palavra para eles. A Íria Chocron é historiadora e pesquisadora, coordenadora do projeto Marajó Sefaradi e Judeus da Amazônia, com conteúdos na internet dedicados ao estudo e ao compartilhamento da história da imigração judaico-marroquina na região amazônica. É coordenadora e coautora do livro Histórias da Beira do Rio, Os Judeus da Ilha do Marajó, a ser lançado hoje. A Karine Sarraf, nascida em Belém do Pará, filha de pais marajoaras de Breves, é graduada em Medicina Veterinária, pós-graduada em Agronegócios e funcionária da empresa pública Imater Pará, onde atua na área de extensão rural voltada para assistência técnica de agroindústria e beneficiamento de produtos da agricultura familiar. Curiosa pela origem de seu sobrenome e colecionadora das histórias da família, decidiu registrar as narrativas que escutava, mas algumas contradições motivaram-na a buscar informações em documentos, cartórios e registros legais. E o Sérgio Simon possui graduação e doutorado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, fellowship em oncologia clínica no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e é autor de várias publicações nacionais e internacionais. Atualmente é oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente do Conselho Deliberativo do Museu Judaico de São Paulo. Bom, vou passar a palavra para a Íria. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Boa noite àqueles que estão sempre comigo. Quero dar uma boa noite especial à minha amiga Anne Benchimol.
que a gente caminha há 3 anos e hoje eu conheci ela pessoalmente, então, para mim, foi um dia muito emocionante. A professora Eva, que está comigo desde o início também, do Marajó Serfadi, conheci pessoalmente também. Então, a minha vida aqui em São Paulo, ela está sendo... Clara Cochen, que estava também no início do Marajó Serfadi. Então, eu sou professora na ilha de Marajó, em Breves, que é a capital do Marajó, e em 2020 montei o chamado Projeto Marajó Serfadi. Então, a ideia era jogar na internet essas histórias para aqueles que não conheciam muito bem as histórias do nosso arquipélago. Porque o nosso arquipélago, o que ele é? Nada mais é do que, bom, visto pelo Brasil inteiro, um santuário ecológico. Esse é um santuário ecológico, ou então conhecido como a terra dos búfalos, dos índios, né, açaí. Não, mas tem um outro lado que ninguém conhece, que é justamente a vinda de famílias marroquinas para nosso arquipélago, que foi em massa, né? Então, a minha cidade foi um entreposto dessa migração, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu acho que já tem os slides. Aqui é a capa do meu projeto, né, Judeus da Amazônia, que eu tenho também no Facebook, tem 5.000 seguidores. E o projeto Marajó Serfadi, que é um pouco mais fechado, que é ligado à pesquisa, né, e geralmente nós compartilhamos informações em WhatsApp e também na própria internet e no YouTube, né? Nós temos um canal, Marajó Serfadi, que faz lives mensais sobre essas histórias que estavam ocultas, e eu vou dizer para vocês depois por que estavam ocultas, né, durante todo esse período de historiografia da minha região. Então, aqui é um mapa que mostra, na minha região, como os judeus eles adentraram, foi uma imigração muito diferente, porque eles não ficaram na minha cidade de Breves. Cada imigração da região para o Marajó, que são 17 cidades marajoaras, muitas delas, alguns judeus ficavam realmente nas cidades, mas no meu caso, a cidade de Breves, era uma imigração interiorana. Eles adentravam essas regiões aqui e formavam o que a gente vai chamar de vilas, furos, vendendo assim materiais, né, vendendo especiarias e trocando por bola de borracha com os ribeirinhos. Porque as outras pessoas, os outros regatores, eles não queriam adentrar no rio. Eles tinham medo, né, de assim, entrar nos igarapés aqui do Marajó. E o judeu não. Ele disse, não, eu posso ir vender para esses ribeirinhos. Então, o judeu era, eu diria assim, a alegria dos ribeirinhos nesse momento aqui. Então, essas regiões aqui, cercada de furos, nós temos a presença judaica. Jacarezinho, São Miguel dos Macacos, Rio Ituquara, Tajapuru, Jaburu, que para vocês pode parecer muito estranho, assim, esses nomes, né, Cari? Mas para nós convivemos diariamente com essas regiões, porque foram vilas na qual esses judeus moravam, né? Eles vinham e não ficavam na cidade de Breves, e sim nessas regiões aqui. Aqui é a minha cidade hoje em dia, uma cidade que é considerada a capital do Marajó, Breves. E aqui eu coloquei o rio Parauaú, que passa na frente da minha cidade. Por que eu coloquei? Porque o rio Parauaú era o entreposto, né, desse escoamento da borracha. E passava muitos vapores de navios assim, justamente, e paravam aqui no rio Parauaú, né? Então, o Parauaú ele era importante, né, porque faz às vezes com Manaus, Belém e tudo mais. Então, esses judeus passavam quase assim mensalmente por esse rio aqui, tá? Bom, aqui é a cidade de Gurupá. Gurupá eu considero assim, uma das cidades mais importantes e diferentes dessa imigração. Por quê? Se eu falei ainda há pouco que a minha cidade de Breves era muito uma imigração interiorana, né, para os furos, aqui em Gurupá os judeus eles ficaram na cidade, mas também ficavam no interiorzinho de Gurupá. Tanto é que aqui em Gurupá nós temos o chamado cemitério judeu de Gurupá, que tem 29 sepulturas. E também teve a chamada Rua dos Judeus. E também teve um prefeito judeu, o que era inédito naquele momento, né? Já que os judeus eles não eram muito assim, não conviviam muito com a sociedade local no sentido mais político da coisa, né? Então eles não se metiam tanto em política. Mas aqui no Isabenatá a gente vai ter um prefeito judeu aqui em Gurupá, tá? Passando aqui é Afuá. É uma região que ela tem esse nome Afuá porque a família Rofé foi a fundadora dessa região. E aí as pessoas não sabiam pronunciar Rofé, foi lá, Fuá.
Se é melhor falar Fuá. E aí, né, se tornou a Fuá. Então, a família Rofé aqui chegou por volta de 1875 e fundou a Fuá. Mas teve outras famílias também, tá? Aqui, São Sebastião da Boa Vista. Eu tenho uma família ilustre do ex-prefeito de Salvador, o Mário Kertes, que é a família Melul. Então, aqui em São Sebastião, houve outras famílias também, mas a família Melul foi uma das mais importantes, que ajudou no desenvolvimento da região. Portel, né? Portel a gente vai ter Benchimol, né? Anne também aqui em Portel. Vai ter alguma parte da família Benchimol e outras famílias também. Então, Portel, assim como Breves, não vai ter uma imigração localizada, né? Também vai ser interiorana. Moaná, isso lhe diz alguma coisa, doutor? Diz, a família Pinto Levi vem de Moaná, né, que é a família do doutor Sérgio Simão. Então, aqui, gente, antes vocês podem estar confundidos assim, mas Marajó tem tantas cidades? Tem, são 17 cidades. Só que existe o Marajó é dividido em ocidental e oriental. E aí você tem o Marajó das florestas e o Marajó dos campos, né? Então, o Moaná fica na parte dos campos. E essas outras cidades que eu acabei falando para vocês ainda há pouco, são todas cidades florestas, né? Estão no meio da floresta, né? Então, quando eu estava pensando, que nome que eu vou dar para esse livro? História dos Judeus da Ilha do Marajó? Não, eu acho que não vai dizer tanta coisa. Eu preciso de algo mais assim pungente, mais que transpareça o que foi realmente essa imigração para a Ilha do Marajó. Então, que tal Histórias da Beira de Rio? Porque eu olhei essa casa aqui, que era do Luiz Sarraffer, o tio da Karine, e era aqui que ele morava, né? E essas histórias, elas são na beira do rio, e eles moravam na beira do rio, literalmente, né? Então, a gente vai colher histórias de beira de rio mesmo, porque eles tentavam ser judeus na beira do rio. Então, aqui essa casa pertenceu ao Luiz Sarraf, e lá ele tentava não perder a sua identidade judaica, assim como tantos e tantos outros judeus que moravam na beira do rio. Aqui a gente tem eu coloquei uma espécie de, eu diria assim, um exemplo do que seria o regatão. O regatão, no século XVIII, que entrava nos rios do Marajó, eram basicamente essas embarcações fluviais aqui, né? Que eu acho que a Anne falou já dos regatões, né, Anne, na Amazônia, assim. Aí aqui não foi tão diferente assim na Ilha de Marajó. Eles adentravam desses barcos fluviais. Aqui é o rio Ituquara. Rio Ituquara, eu acho que a professora Eva Blay diz muito, né? A professora Eva Blay, num capítulo do seu livro, ela cita o Rio Ituquara como sendo o berço, digamos assim, da família Atias, do Isaac Atias, né? Então, os Atias, eles ficaram um tempo aqui, fizeram história no Ituquara, e depois, com o declínio da borracha e outras economias, eles foram saindo, e hoje existe ainda o Rio Ituquara. É um rio bem desenvolvido, professora, bem desenvolvido, que ainda é uma vila bem assim importante para a região da cidade de Breves, viu? Mas não está assim, não. Aqui a nossa fé é o nosso povo. Bom, eu gosto muito dessa foto, gente. Aqui nós temos o Fortunato Atias e a Merian Rofé, a matriarca Merian Rofé, porque assim, isso aqui é o rio Ituquara, de novo. E aí eles tiraram uma fotografia, era um evento. O que era a beira do rio, né? Era um momento assim que você não tinha grandes novidades, você não tinha acesso a certas coisas, você não tinha acesso à civilização, entre aspas. Então, a fotografia era muito difícil chegar até eles. E aí o evento foi justamente quando veio um fotógrafo, né? Eles sabiam que viria um fotógrafo para a beira do rio, e aí eles se vestiram todos com esmero para tirar essa fotografia aqui. Então, está aqui o Isaac Atias, os filhos e a matriarca, a Merian Rofé, assim como ela está aqui nessa outra foto. Aqui atrás, vocês podem ver que eles estão na frente de um canavial, porque os judeus da Ilha de Marajó, eles também não era só da borracha que eles viviam, né? Havia outras fontes de economia para eles, como a venda de charque, a venda de cachaça, a querosene, né? Então, eles vendiam muita coisa. Eram pessoas assim bem diversificadas na economia. Aqui, família Barcessá, Isaac Barcessá,
e viveram no Rio Jacarezinho, da Vila Bom Jardim. Então, a família Barcessá, ela vai ser muito importante para a economia local, porque o Moisés Barcessá vai ser o patriarca que vai ajudar a desenvolver esse rio aqui, né, o Jacarezinho, e também a Vila Bom Jardim, que vai empregar muitas pessoas, né, muitos ribeirinhos, porque no início ele realmente era um seringalista. Logo depois ele passou para cachaça, depois para madeira. E aí tem uma história que eu quero contar, depois a gente vai falando, de como que ele enfrentou os nazistas em 1942. Né? Sem, de repente, ele não era de beira do rio, mas, de repente, veio um nazista, e eu quero falar disso depois para vocês, sobre o Barcessá. Aqui a minha família, minha avó e os seus filhos, parte dos seus filhos, né? Porque, no total, minha avó, que casou com meu avô, o Abraham Chocron, eles tiveram 13 filhos. Desses 13 filhos, nós temos aqui só, primeiramente, os 3, né? A minha tia Raquel, minha tia Sol e o meu tio Eliezer. Aqui atrás, a irmã dela, a Brits. Aqui o meu avô, Abraham Chocron. Aqui, né, é uma fotografia que não dá para ver muita coisa, mas foi o que eu consegui. E ao lado é o Moisés Barcessá. Então, como eu falei, o Moisés Barcessá, ele foi um empreendedor aqui na Ilha de Marajó, né, em Breves. Ele, eu diria assim, que foi um dos primeiros a investir em outras economias, e uma delas foi justamente com o declínio da borracha. Em 1900, dos anos 40, ele começou a investir na madeira. E aí ele vendia realmente para navios estrangeiros. Só que, em 1942, estávamos no andamento da Segunda Guerra Mundial. E aí ele não sabia, e nem também o navio sabia, que o Moisés era judeu, e nem ele sabia que, assim, por coincidência, ele ia vender a madeira dele para um navio alemão. E aí, quando o navio soube, né, os comerciantes souberam que a madeira vinha de um judeu, eles disseram: não, nós não queremos mais essa madeira aqui, vamos jogar fora. E eles jogaram fora a madeira toda, né? Senão não presta, porque vem de judeu. E aí o seu Moisés também não estava entendendo o que aconteceu, por que a minha madeira foi toda para o fundo do rio? Aí contaram para ele que era de um navio alemão. Então ele ficou bem perplexo, mas o que está acontecendo? Porque assim, gente, está, como eu falei ainda agora, está em beira de rio, está no interior do interior. Era complicado, você não está acompanhando, né, o que está acontecendo no mundo, guerra e outros acontecimentos. Então, para ele, foi bem difícil entender por que ele estava sendo discriminado por esse navio alemão. Dona Alegria Botebol, que é outra matriarca da família Botebol, casou-se com seu Quintino Miranda, que era um cristão, e ela foi deserdada. Porque assim, a minha colega Karine, ela vai falar um pouco mais para vocês sobre o Botebol, aí vocês vão entender um pouco da história da Dona Alegria. E aqui eu estou entrando na seara da Karine, que é o Samuel Sarraf, que é uma família muito importante comercialmente, economicamente para Breves, porque até hoje eles estão lá. Então, eles são, né, Karine, muito importantes para a nossa região. Nós temos parque aquático, nós temos lojas. Então, eles ainda são empreendedores, desde a época desse senhor aqui, do Samuel Sarraf. Tá? Mas a Karine, ela é Sarraf, ela vai falar um pouco mais para vocês, mais profundamente. 2 matriarcas, né? As nossas matriarcas são aqui a Raquel Aferiati e a Leia Botebol Sarraf, de novo. Né? Então, aqui nós estamos representando São Sebastião da Boa Vista, Raquel Aferiati e a Leia Botebol Sarraf. Salomão Melul, que era o marido da Raquel Aferiati, aqui quando ele chegou na Ilha de Marajó, e antes no Marrocos. Vocês podem ver que ele está numa riad, né? Que é vestido de uma forma bem marroquina. E aqui ele já está com trajes mais civis depois da imigração. Bom, o Marajó também teve pessoas ilustres. E uma dessas, eu posso citar, Major Eliezer Levi, que, eu diria assim, nasceu em Gurupá, né, doutor? Apesar de ter a história de que ele nasceu no Marrocos mesmo, mas, né, colocaram ele como
como se tivesse nascido em Gurupá. Então, aqui também não quero entrar na seara do doutor, porque ele vai falar muito mais agora, daqui a pouco, para vocês, sobre a família Levi. Aqui nós temos Davi José Pérez, que eu acho que vocês devem conhecer, um grande literato, intelectual, que nasceu na minha região. Então, Davi José Pérez nasceu em Breves, e com 14 anos de idade, ele foi embora da minha cidade, foi para o Marrocos, passou pelo Marrocos, depois do Marrocos ele voltou para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele teve uma vida desenvolvida intelectualmente. E hoje a cidade de Breves ela não tem nenhuma, e eu tentei muito isso, que o reconhecimento do Davi José Pérez enquanto uma pessoa importante para o desenvolvimento do município no que diz respeito a resgatar essa memória, a história do nosso município, entender essa imigração, né? E cheguei a ir na Câmara Municipal, falei com prefeitos. Por que, gente? Por que nós não temos alguma rua com o nome do Davi José Pérez, algo que realmente lembre essa imigração a partir do nome dele? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que, vergonhosamente, nós não temos realmente esse resgate de memória e de história do meu município, infelizmente. Mas agora, com o lançamento do livro, eles estão repensando, né? Agora eles estão um pouco mais animados, e quem sabe o Davi José Pérez, né, ele possa ser devidamente homenageado pelo município. Aqui é o cemitério judeu de Gurupá, ele está exatamente assim, e até pior, né? Porque ele foi bem abandonado. Essas são as sepulturas, que são, na verdade, são 30 ao todo, e que não são cuidadas, né? Às vezes fica cheio de mato tudo isso aqui, e a prefeitura de Gurupá, eles não são muito assim assíduos no que diz respeito à limpeza. Então ele é abandonado e não tem muito assim esse apreço pela memória. Então eu posso estar passando uma imagem de que o Marajó não cuida muito das suas lembranças dessa imigração, e eu vou dizer para vocês, é um pouco verdade, infelizmente, né? Porque para eles é só mais um cemitério. Para mim, como pesquisadora, como historiadora, isso aqui vale ouro. Meu Deus, como é que você não pode fazer nada, não pode fazer um tombamento desse cemitério? E a gente está lutando por isso, eu e a professora Cássia Benatar, que é descendente de judeus também, para que esse cemitério, né, tenha a sua devida limpeza totalmente, seu tombamento. Mas é muito complicado, né? Interior, a gente lutar realmente por essa preservação é bem complicado, mas é isso aí. Aqui vocês têm, eu coloquei a sepultura do meu avô, Abraham Morluf Chopron, que morreu em 1949, bem antes de eu nascer. A Karine me deu essa foto, ele está enterrado no cemitério judeu de Guamá, em Belém, né? Porque na minha cidade não tem cemitérios judeus. Aqui a minha família... minhas primas que colaboraram com o livro, né, com as suas reminiscências. E aqui a sinagoga Shah HaShamayim, em Belém, na qual muitos desses judeus, eles saíam de Breves para ter os seus rituais aqui, né, os seus serviços aqui na sinagoga. Existia uma família, gente, eu não coloquei aqui na minha apresentação, que é a do Jacó Gabai. O Jacó Gabai, para eu falar dele no livro, foi muito complicado, apesar dele ter sido um dos homens mais importantes da região de Breves. Ele era seringalista, ele era empresário mesmo, e desenvolveu a economia, vendia cachaça, enfim, ele era muito conhecido na região, até por não-judeus. Mas, quando eu fui pesquisar a fundo mais ele, né, os familiares disseram, não, nós não queremos falar, é difícil falar dele, porque assim, ele viveu muito tempo no interior e nós não estamos mais envolvidos com essa presença do Jacó Gabai no interior. Nós não temos muita memória mais. Assim, as pessoas que tinham a história do Jacó Gabai, elas já estão mortas, no que diz respeito à família. Mas... Os velhinhos, assim, lá da minha região, eu pedi uma entrevista com um senhor que tem 90 e poucos anos. Eu disse, doutor,
doutor Juarez, fale um pouco como foi a sua vida com o Jacó Gabay, que era uma lenda aqui em Breves, não era? Ele disse, era, o Jacó Gabay, todo mundo gostava dele. Assim, era um homem, era um judeu, nós gostávamos dele, nós sabíamos que ele era judeu, mas não sabíamos de onde ele vinha realmente. Ele era um homem perfeito, mas professora, quando chegava na sexta-feira, ele não falava mais com a gente, ele fechava o comércio dele. E aí a gente não sabia por quê. Então, eu acho que o seu Gabay, ele era de lua. Aí eu disse, não, ele não era de lua, é porque sexta-feira já é o Shabat, né, para a comunidade judaica, então ele se fecha nesse sentido de oração e tudo. Ele, então é por isso que sexta-feira ele não falava com ninguém, ele fechava o comércio, nós não entendíamos, achávamos que ele era de lua. E nós tivemos, não coloquei aqui também, mas tem a família Sherik. A família Sherik, quando eu estava digitando o livro aí, um descendente me ligou, do Rio de Janeiro. Ele disse, você é do Marajó, de Breves? Eu disse, sou. Ele disse, olha, o meu bisavô ele veio daí, e ele era um grande comerciante, Moisés Sherik. E ele desenvolveu muito uma região que eu não sei o nome aí na tua cidade. E aí eu disse, você não sabe? Não, eu não sei. Eu sei que a cidade era Breves, Marajó, e ele teve o dedo decepado por um indígena aí no Marajó. Eu disse, mas que história? Isso é sério? Eu disse, é sério, eu posso contar, tenho relatos de família. Então, ele me apresentou uma história assim, impressionante, realmente de uma luta com os locais por causa da borracha, da extração da borracha. E aí essa história entrou aí no livro, eu não quero dar spoiler para vocês, que eu acho que vocês vão ler, né? Vocês vão comprar, né? Depois vai ter. Então, aí ele teve esse embate com o local. E aí eu quero entrar no mérito dessa questão. O livro acaba a gente não sendo muito profundo nessa questão de embate de duas culturas, a cultura judaica e a cultura marajoara. Aí vocês podem perguntar, houve uma simbiose, houve uma reciprocidade, havia uma perseguição aos judeus no Marajó? O que havia não vou falar a palavra perseguição, mas havia uma intolerância na época da Sexta-feira Santa, né? Porque eu acho que vocês devem saber, isso é desde a Idade Média, né, que os judeus eram perseguidos porque mataram Cristo, etc. E aí os padres locais, especialmente em Gurupá, eles diziam assim, olha, essa aqui são as crianças da família Benatar, da família Serfati e tudo. Então, eles mataram Cristo, vocês vão malhar eles na Semana Santa. E era o que acontecia, né? Então, essa é uma reprodução, é uma história que reproduzia-se muito assim, na região da Ilha de Marajó, e até hoje, na verdade, assim, tem umas pessoas que têm essa ignorância, digamos assim. E também em Gurupá, a família Serfati, um dos membros, pegou lepra. Né? E aí as pessoas da vila começaram a se afastar. Disseram, olha, ele pegou lepra porque era judeu, porque essa doença é de judeu. Então as pessoas começaram a jogar praga e diziam que, olha, judeu tem que ir embora daqui da nossa vila, porque vocês vão trazer lepra para a gente. E aí tem outra história também, perseguições, né? Perseguições, de que o cemitério de Gurupá, que eu mostrei para vocês, ele trazia azar para a cidade. Havia, no final do século XX, essas histórias de que o zelador, que tinha um zelador na época, né, do cemitério, ele era muito malhado pela comunidade local, dizendo assim, olha, você é zelador, sua vida não vai andar, porque você fica tomando conta de pessoas mortas que eram pessoas ruins, pessoas ateias que não eram cristãs. E aí o zelador deu uma entrevista na época, né, na TV, ele disse, não, eu realmente ouvi essa história por 50 anos, e a minha vida sempre se desenvolveu. Pelo contrário, minha vida se desenvolveu cuidando dessas sepulturas aqui. Então, assim, obviamente não teve perseguições, não teve morte, né, aqui na Ilha de Marajó, mas, como eu falei para vocês ainda há pouco, eram, né, essas mais ignorância mesmo dessas histórias supersticiosas que entravam na cabeça das pessoas. Eu vou passar agora, eu creio que já falei algumas coisas, para não me alongar muito, eu espero perguntas de vocês. Passo para a minha amiga Karine Sarraf. Obrigada. Bom, boa noite.
Shabbat Shalom a todos. Eu estou um pouquinho nervosa, tá, gente? Porque assim, eu nunca falei para um público tão qualificado. Ainda mais para contar a história de família, né? Eu nunca pensei que fosse ter tanta gente importante querendo conhecer a história do Sarraf, dos judeus do Marajó. Dei um título para essa apresentação, chamado Um Olhar de Dentro da Floresta, porque realmente eu quero focar na história do judeu caboclo, de onde ele veio, como ele se formou, como ele vive hoje, né? Então, vocês já leram no meu currículo que eu não sou historiadora, então, por favor, entendam que aqui está uma contadora de histórias. Lá no Pará, a gente tem uma gíria. Quando alguém conta uma mentira mal contada, a gente chama de potoca. Potoca. Então, a maioria dessas histórias eu ouvi do meu avô. E quando eu ouvia, eu dizia assim, vovô, lá vem o vovô com a potoca dele, lá vem o vovô contar as potocas dele. E aí eu peço perdão todas as noites por ter duvidado, porque era tudo verdade. Então, só para vocês se localizarem, né? Esse aqui é um mapinha da Ilha do Marajó, com os seus 17 municípios. Então, como a Ira introduziu muito bem, a gente tem um lado oriental, que é aí banhado pelo Oceano Atlântico, e a gente tem um lado ocidental, que é onde realmente estão as outras ilhas que compõem o arquipélago. Os judeus marroquinos, eles primeiramente chegavam na capital, em Belém, e depois do desenvolvimento do ciclo da borracha, quando o ciclo da borracha começou realmente a entrar no seu processo de importância econômica para o Brasil, eles começaram a migrar, então, para algumas cidades no interior, inclusive no Marajó. Eu quero, assim, reforçar que não foi só no Marajó. Isso foi uma interiorização em toda a Amazônia. Então, no Marajó, as primeiras cidades foram Muaná, Breves, Afuá, que se chamava Rofilândia. Era a vila de Rofilândia, antes de se tornar município de Afuá. E Gurupá. Então, se vocês perceberem, né, do lado mais das florestas, como a Iria comentou, e é exatamente aonde estão as foz do rio Amazonas, que é por onde saíam os produtos que eram exportados para a Europa. Não só a borracha, mas também castanha do Pará, as drogas do sertão. Lá no futuro também tiveram peles e outros produtos da floresta, né? Até o início do século XX ainda existia essa exportação de produtos da floresta. Então, eles se localizavam realmente nos municípios por onde havia o tráfego dos grandes navios que faziam o trânsito entre a Amazônia e a Europa. É claro que isso depois, né, se alastrou e passou, então, a se fazer presente nos 17 municípios. Mas, para o século XX, a gente teve a presença de judeus em Soure. E aqui eu vou contar a primeira história, que não é potoca. A Anne Benchimol já saiu, mas foi ela quem me deu o fio condutor dessa história, porque são os tios dela, o Moisés Benchimol e o Elias Benchimol, eram 2 irmãos judeus. O Moisés era médico, Elias ele era oficial do Exército Brasileiro, e eles casaram com 2 irmãs marajoaras de Soure. Só que elas não eram quaisquer irmãs, né? Eu intitulei aí a Ilha Grande de Joanes, porque antes da era do Marquês de Pombal, toda a região do Marajó era uma sesmaria, e ela chamava Sesmaria da Ilha Grande de Joanes. Ela só deixou de ser Sesmaria depois da era de Marquês de Pombal. Bom, então, na época das Sesmarias, existia uma baronesa, que era a dona da metade da ilha. E essa baronesa, que era a senhora Leopoldina Lobato de Castro,
quase todas as famílias mais tradicionais do Marajó descendem dela. E essas duas irmãs que casaram com os dois irmãos judeus eram bisnetas dela. Então, eles se tornaram grandes pecuaristas no Marajó. Eles estão na região dos Campos, ali em Soure, e eles passaram a ser precursores de grandes tecnologias. Então, assim, no século XX, década de 70, década de 80, eles levaram para o Marajó inseminação artificial em búfalo, seleção genética, compra de reprodutores, né? E por que eu sei disso? Porque eu sou veterinária. Então, como eu trabalho justamente com o queijo do Marajó, e eu tive que estudar a história do queijo do Marajó, eu me deparei, então, com eles, que foram os precursores dessas tecnologias. Porque os fazendeiros tradicionais do Marajó, eles criam o búfalo solto. O búfalo é criado sem cerca, sem curral, sem porteira, sem nada. Então, quem começou a racionalizar foram exatamente esses dois irmãos. Inclusive, o Moisés, ele ficou viúvo muito cedo, ele não deixou descendentes, e as terras dele hoje pertencem aos sobrinhos, que são os irmãos, que são os netos do Elias. Bom, e aí a gente vem para as gerações. A Anne mostrou essa foto, que é do Moisés Ezagui, né, lá do Amazonas. Então, assim, a migração judaica, ela teve a sua primeira geração entre 1810 e 1850, que são chamados os pioneiros. Isso aqui é pré-ciclo da borracha. Tá? Então, antes do ciclo da borracha, diferente do que a maioria das pessoas pensam, antes do ciclo da borracha, já existiam judeus marroquinos na Amazônia, né? E eles vinham para cá para ser empregados nas grandes firmas. A Amazônia já exportava produtos da floresta e alguns já começaram a ter a sua importância como comerciantes, né, e como empreendedores na Amazônia reconhecida. Tanto que, em 1823 e depois em 1838, 2 membros da família Benjó já estavam registrando as suas firmas, já estavam regularizando os seus negócios para poder, né, abranger aí os seus mercados. E a gente não pode deixar de mencionar o seu José Luiz Levi, que lá em Muaná, ele é seu tataravô, doutor. Ele é tataravô do doutor Sérgio, então não vou entrar, né, na seara, né? Mas ele foi um dos nossos pioneiros. E ele já naquela época ainda de Brasil, já era o Brasil independente, mas ainda muito jovem, né? Final da colônia e início do Brasil Império, ele já era um grande produtor lá em Muaná. E aí, é claro que eu não posso deixar de falar um pouco da minha história, afinal de contas, foi a história da minha família que me trouxe até aqui. E a gente teve um pioneiro, que foi o seu Davi Sarraf. O seu Davi chegou ao Brasil em 1835, pediu a nacionalidade dele em 1873, então ele ficou aí algumas décadas apenas vivendo, mas não naturalizado brasileiro. Ele era marroquino de Tetuã e ele falava francês. Tá? Existem vários registros que eu achei do seu Davi de viagens entre os portos do norte. Ele fazia Belém, São Luís, Recife, Salvador, ia até o Rio de Janeiro e voltava. Então, tem vários registros dele em viagens de navio, mas, no processo de naturalização, ele se identificou como solteiro, sem filhos, né, sem descendentes. Até que ponto isso é verdade, gente, eu não sei. Ainda ninguém se acusou, né, como descendente dele. E em Belém, lá em cima, tem um registro do primeiro Sarraf, que vem a ser o meu tataravô, que é o Abraham Sarraf,
que é o pai do meu avô Samuel e do avô da Clara, Simão, né? Ele está enterrado lá no cemitério antigo do Guamá, e esse registro da lápide dele foi feito pela querida Egon Wolff. Então, após os nossos pioneiros, a gente veio a era dos regatões, que é quando realmente inicia o ciclo da borracha, de 1850 a 1810. E aí a gente tem uma grande leva de imigrantes marroquinos chegando no Brasil, a maioria deles homens solteiros, jovens, egressos da Aliança Israelita Universal, que trazia toda uma bagagem educacional, cultural e intelectual, e por isso é que eles vieram. Então, o fato deles estarem assim preparados, eles tinham domínio de línguas, matemática, geografia, muito de contabilidade. Então, o fato deles terem toda essa preparação intelectual e técnica fez com que eles fossem absorvidos muito facilmente pelos empresários locais, que, em sua grande maioria, eram ingleses. Na época, quem dominava o comércio internacional da borracha eram as grandes firmas inglesas. Então, eles traziam esses jovens, alguns desses jovens casavam com mulheres locais, outros mandavam buscar. E aqui a gente vê o fortalecimento da atividade desse regatão aí, que esses são pequenas embarcações. O regatão, são comerciantes que andam nessas pequenas embarcações que são de remo ou de vara, para ir puxando para dentro dos igarapés, para dentro dos pequenos rios. É importante a gente ressaltar que os grandes rios amazônicos, nessa época, se navegava com barco à vela ou com vapor, ainda na lenha. E aí esses jovens que traziam as suas esposas lá do Marrocos, que literalmente importavam as suas esposas, elas vinham com uma missão de realmente manter a tradição judaica. Então, eu posso afirmar que hoje a tradição judaica da Amazônia é fruto da força dessas mulheres, da fé dessas mulheres, porque eram elas que ficavam em casa formando, educando, conduzindo, organizando a casa. E enquanto os seus maridos estavam aí, literalmente no meio da floresta, fazendo comércio, ganhando pão, essas mulheres estavam lá formando seus filhos e formando os primeiros judeus do Marajó. E entre eles, essa foto a Íria já mostrou, é o meu avô Samuel. Então, o meu avô, ele nasceu em Belém, e ele, filho do Abraão, ele veio para o Marajó. Mas antes dele vir para o Marajó, ele foi para o Rio de Janeiro conhecer a esposa dele, que foi minha avó Mercedes. Minha avó Mercedes Bentolila, ela era marroquina, ela veio do Marrocos para casar com ele. Ela não falava português, ela só falava raquitia. E eles se casaram no Rio de Janeiro. Não me perguntem por quê, tá? Mas eles se casaram no Rio e tiveram a primeira filha, que se chamou Helena, ainda no Rio de Janeiro. E só depois disso eles voltaram para Belém. Quando eles voltaram para Belém, eles foram para o Marajó. E os outros filhos do casal já nasceram lá no interior de Breves, no Rio Jaburu. E essa aqui é a certidão de casamento deles, tá? Que eu achei na internet. Aqui no final estão as assinaturas. A minha avó, ela não sabia ler e escrever, então quem assinou o casamento dela foram os irmãos, a Fortuna Bentolila e o Samuel Bentolila. E aí, eu já descobri, gente, essa certidão de casamento através de uma prima minha no Uruguai, que é filha de um dos filhos da Mercedes, de uma das filhas da Mercedes.
que Clara conheceu. Ela é neta da Elisa, que a família chamava carinhosamente de Elisinha Sarraf. E a Elisa, ela veio para São Paulo morar com o tio, que é o avô da Clara, Simão. Aqui ela conheceu um italiano, casou, teve uma filha e foi para o Uruguai. E lá no Uruguai, eles permaneceram. Ela teve a neta dela, né, filha da filha, nasceu no Uruguai, cresceu no Uruguai. E depois aí de 100 anos, ela entrou em contato. Ela, lá no Uruguai, pesquisou as origens dela e descobriu o grupo da família no Facebook. E ela entrou em contato com a gente via Facebook e disse: olha, eu sou neta da Mercedes Bentolila, do Samuel Sarraf, e eu queria saber se tem alguém que que tem essa origem. Então, quando eu vi a mensagem dela, eu literalmente caí da cama, porque eu estava deitada. E eu disse: não é possível, tu tens documento? E ela me mandou todos os documentos, inclusive essa foto da certidão de casamento deles. E foi um dos grandes presentes que eu ganhei nessa pesquisa. O outro grande presente quem me deu foi a Malca Shabtai, quando ela esteve em visita no Marajó, e ela descobriu, então, o túmulo da Dona Mercedes. Porque até então, a gente sabia que ela tinha existido, a gente sabia que ela tinha os filhos, eu sabia que ela era mãe do meu avô Jacó, mas eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Sim, e daí? O que aconteceu? Veio do Marrocos, chegou, casou, e aí? E aí, ela faleceu aos 30 anos, em 1908, foi enterrada na comunidade do Bom Jardim, no Rio Jacarezinho, e lá na lápide dela está escrito em hebraico e português: aqui jaz restos mortais de alguma coisa, querida e chorada Mercedes Bentolila Sarraf, deixando inconsolável e saudosos esposos, filhos, nascida em 1878, falecida em 3 de abril de 1908. E essa aqui é a nossa raiz marroquina mais antiga. E é claro que eu não posso jamais deixar de falar da força e da importância das mulheres judias. E eu quero usar aqui a Miriam Rofé, né, que é tia da Clara. A irmã dela, Clara, que eu coloquei ali, Clara Rofé Sarraf, é a esposa do Simão Sarraf, a neta dele está aqui. O outro neto, cadê o Simão? O outro neto também está aqui. E a bisneta dela, que é a Valéria, está aqui. A outra bisneta, que é a Viviane, também estão aqui. Então, assim, lá no início do século, 1920, quando o ciclo da borracha já estava entrando em decadência, o meu avô Samuel continuou lá no Marajó, no interior, e o meu tio Simão veio para São Paulo, procurar novos horizontes, novos caminhos, educar os filhos, formar os filhos. Mas muitos judeus ficaram no interior. Essa lógica de que o ciclo da borracha entrou em decadência e todas as famílias judias saíram do interior para a capital, isso não é verdade. Muitas ficaram. E Dona Miriam Rofé, a tia, esposa do seu Fortunato, está aqui para nos provar isso. Dona Miriam é uma mulher extremamente forte, foi uma empreendedora de sucesso. Ela colocou os filhos para vir em Belém estudar, levou de volta lá para Breves, no interior, era Ituquara, né? Ou era Buiuçu? Ituquara. Levou lá para Ituquara, onde ela fundou uma fábrica de sabão na propriedade dela, além dos produtos da floresta, do extrativismo, do comércio. Ela fundou uma fábrica de sabão lá e, com os filhos, eles continuaram prosperando no interior de Breves em outras atividades, não só no comércio, nem só dependendo do ciclo da borracha. E é claro que mulheres fortes formam mulheres fortes, e as filhas dela, a Alegria Tias Gabai, que foi a filha mais velha, é a esposa do seu Jacó Gabai. Seu Jacó tem uma importância enorme para a gente de Breves, para a minha família em especial. Seu Jacó, ele era o nosso líder religioso.
as festas judaicas eram na casa dele. Eu digo nosso porque meu avô, meu pai viveram isso. Então, era na casa dele que aconteciam as festas, era na casa dele que o minyan se reunia para o Shabat, era na casa dele que levavam os meninos para serem circuncisados. Então, ele era assim, não só da importância econômica que ele teve como empreendedor, como líder comunitário, mas também religioso e mantenedor da cultura judaica, das tradições religiosas judaicas. Era ele quem ensinava para os meninos, para as meninas, né, o que era ser judeu. Então, quando seu Jacó morreu, eu não sei se a Íria sabe dessa história, ele morreu no início da década de 1960 e ele foi enterrado na Vila de São Miguel dos Macacos. Sim, ele foi enterrado em São Miguel dos Macacos, e foi enterrado como judeu. E depois de alguns anos, a família chegou de avião. Então, assim, meu pai era criança e ele disse que foi o acontecimento do ano, porque eles chegaram no hidroavião, pousaram no Rio, fizeram a exumação do seu Jacó, pegaram os restos mortais e levaram para o cemitério israelita do Guamá para fazer o sepultamento dele lá. Então, ele foi transladado para lá, com toda a pompa, e com os rabinos, né, com as lideranças religiosas da Hebrá, e fizeram esse translado. Mas, originalmente, ele viveu e morreu no interior do Marajó. E, claro, né, a gente tem também a dona Nina, que é a esposa do Moisés Bassessá, que a Íria já contou a história aí do Moisés. E essa que é a Miriam, sobrinha do meu tio Simão, para não dizer que eu estou contando potoca, atrás dessa foto tem essa dedicatória. Aos meus queridos irmã, cunhada e sobrinho, ofereço a minha fotografia com PH em sinal de amizade. Miriam Rofé Atias, para Simão Sarraf e família, 28 de outubro de 1924. E aqui são os filhos, né, do meu avô Samuel, os filhos homens. Lá no canto, na foto amarelada, é o meu avô Jacó, ao lado dele, o meu tio Júlio, e abaixo, meu tio Luiz Sarraf. Além deles, eles tiveram a Helena, tiveram a Elisa, que eu já contei a história, e também tiveram a Leia. E essa geração aqui foi a geração que voltou, né, para a cidade. No caso desses três, eles não voltaram. Eles permaneceram no interior do Marajó. As mulheres voltaram, que foi o caso da Elisinha, que veio até São Paulo. É o caso da tia Leia, que casou no Marajó com o Albino Maia, mas veio para a capital para criar os filhos e educar os filhos, mas os homens ficaram. Tá? E lá eles começaram a redefinir os seus negócios, investir em outras áreas. O meu tio Luiz, ele foi para o lado da madeira, né, do extrativismo. O meu avô Jacó, ele tinha assim, uma grande tendência para a agricultura, e ele trabalhava com plantas medicinais. Ele era meio que um médico dentro da comunidade. Ele fazia os remédios para distribuir, os remédios caseiros. Esse aqui é filho do segundo casamento do meu avô Simão, é meu tio Murilo. Tá ele e a noiva dele aí, na época do casamento. Meu tio Murilo nunca foi para o Marajó. Ele é fruto de um casamento entre depois que meu avô Samuel ficou viúvo da minha avó Mercedes, ele casou com uma mulher cristã católica e teve o meu tio Murilo. E ele queria levar o tio Murilo para o Marajó, mas a mãe dele não deixou. Disse, não, você não vai, tá? E aí o tio Murilo, ele era marítimo. Ele era, em alguma função, que eu não estou lembrando agora, em navios de carga. E esse aqui é meu tio Simão e a mãe dele, que é a Sara Botibol Sarraf. Preciso abrir um parêntese, porque houveram 3 casamentos entre a família Botibol e a família Sarraf.
Primeiro, o meu avô Samuel casou com a Sara Botibol Sarraf, e depois os filhos dele, o Jacó casou com a Leia Botibol e o Júlio casou com a Sime Botibol. Karine, por que isso? Porque não tinha outra família, era só essa. Então, para eles permanecerem judeus, eles tiveram que casar as duas famílias entre si. Não tinha muita opção. O meu tio Simãozinho, ele é Simão por conta do pai da Sara Botibol, que na verdade é minha tia, porque ela é irmã da minha avó Leia. Então, a tia Sara, ela deu o nome do pai dela, que é o Simão Amor Botibol. Meu trisavô Simão viveu por 103 anos, faleceu em 63, está enterrado lá em Belém. Essa aí é a minha tia Elisinha, que casou aqui em São Paulo com o Guido, que era o italiano. E aí vem os nossos frutos do Marajó, né, que são os nossos doutores, aqueles que conseguiram vir para a capital, que estudaram. Infelizmente, aqueles que ficaram, devido à ausência de outras famílias judias na região, acabaram sendo assimilados. Mas eles, cabe ressaltar aqui, eles nunca esqueceram a sua origem judaica. E, embora não tendo conseguido estudar, porque lá no meio do Marajó não tinha um rabino, não tinha uma autoridade religiosa que pudesse orientá-los, mas eles sempre se identificaram como judeus. Inclusive, a própria geração do meu pai, que nasceu lá no interior de Breves, ele ainda se identifica como judeu. Meu pai foi circuncidado pelo Jacó Gabai, se identifica como judeu, mas ele não sabe nada. Ele só sabe dizer Shabbat Shalom. É aí o caso do meu tio Simão. Meu tio Simão, ele foi o único que veio para Belém estudar, viu, gente? Dos 13 filhos do meu avô Samuel, ele foi o único que veio. Mas veio, esse que está aí no meio, de camisa branca listrada, é o José Sarraf Maia. Ele é filho da minha tia Alegria, que casou com o Albino Maia. Ele era muito conhecido em Belém, porque ele, jornalista, comunicador, ele tinha programa de rádio. Chamavam ele de caçula, porque ele fazia uma propaganda na televisão de uma grande loja de material de construção chamada O Caçula. Então, onde ele passava, as pessoas ouviam a voz dele e chamavam ele de caçula. Mas ele não era o caçula, ele era o mais velho. E aqui, de fato, os nossos frutos, né? A minha avó Leia, a minha tia Sime, a minha tia Alice. E os seus filhos. Filho da minha avó Leia, o meu avô Elias, da minha tia Sime, a minha tia Elisa, e o meu tio Samuel, filho da tia Alice. Aqui eu queria registrar essa senhora que está aí tomando açaí, que viveu por 102 anos, ela não era judia de nascimento. Mas quando ela casou com meu tio Luiz, ela absorveu todas as tradições dele e ela passou a seguir as tradições judaicas. Tanto que a neta dela, vocês vão ver no final um depoimento, a neta dela, que é professora, que ainda mora no interior, no Rio Jaburu, lá em Breves, ela ainda se identifica como judia e ela ainda faz a mesma culinária, especialmente o que ela chama de feijoela, que na verdade é frijoela, que eles ainda têm o hábito de fazer e de consumir nas festas religiosas. Uma curiosidade aqui, essa é outra Elisa. Eu fiz questão de colocar aqui essas duas fotos juntas, porque as duas têm o mesmo nome. As duas são Elisas Botibol Sarraf, porque são filhas de mãe Botibol e pai Sarraf. E essa é a minha pequena família de 727 descendentes. Todos os anos a gente faz um encontro, a gente já fez 3 cruzeiros de navio para a Ilha do Marajó, para resgatar a nossa história, os nossos parentes, para a gente não deixar se perder a união familiar. A grande maioria é cristão hoje, né? Ninguém mais segue, até porque os avós foram falecendo, e aí ninguém mais seguiu o judaísmo, mas a história do nome da família, as histórias de família permanecem e o orgulho da tradição judaica junto com ele. E aqui eu não podia deixar de registrar
que 100 anos depois, graças a essa pesquisa, graças a essa motivação, essa curiosidade, eu consegui, então, reencontrar os netos do meu tio Simão. 100 anos depois que o meu tio Simão veio para São Paulo e meu avô Samuel foi para o Marajó, a gente se reencontrou, os netos do tio Simão e eu, em 2021 aqui. Não foi um motivo muito agradável, né, Clara, que me trouxe a São Paulo, mas foi um presente encontrá-los e hoje eles estão aqui para ver essa foto. E a nossa presença, a casa do tio Luiz, como era quando foi erguida e como está hoje, é uma residência que tem 100 anos no mesmo lugar. Eu vou falar rapidamente sobre a família Pinto e Levi do Marajó, que são os meus antepassados aqui no Brasil. Na verdade, a gente começou essa história com o êxodo da família real portuguesa. Eles saíram em novembro de 1807 de Lisboa, acossados pelo Napoleão, que estava invadindo Portugal naquela época, e toda a corte portuguesa foi transportada para o Brasil com a ajuda da esquadra da Inglaterra, porque Portugal não tinha navio suficiente para trazer toda a corte. Se estima que chegaram cerca de 20 mil pessoas nessa fuga apressada de Portugal. Em troca disso, a Inglaterra exigiu que o Brasil abrisse os portos para outras nações, porque até então o Brasil só podia comercializar produtos com Portugal. Os portos eram fechados às outras nações. E o príncipe regente aqui do Brasil, então, Dom João VI, fez esse tratado de comércio e navegação e amizade com outros povos que permitiu a vinda de outras nações para cá e, principalmente, ele aboliu a proibição de outras religiões estarem presentes no Brasil. Até 1808, a religião católica era a única religião, era a religião oficial do Império, e todos os cidadãos tinham que ter certificado de batismo. Então, para os judeus era um destino muito difícil. E ainda com as lembranças da Inquisição, que estava terminando nessa época. O fim oficial da Inquisição foi em 1821, um ano antes da independência do Brasil. Mas com a assinatura da Constituição de 1824, 2 anos depois da independência, aí o Brasil ficou aberto para outras religiões. E a situação no Marrocos estava muito difícil. Os judeus viviam em áreas não muito saudáveis no Marrocos. Eles viviam no Melar, que era o bairro judeu. Eles eram discriminados bastante, eram perseguidos, e principalmente o Marrocos passava por uma dificuldade econômica importante. Então, a combinação das dificuldades do Marrocos e a abertura do Brasil para outras religiões começou a trazer para a Amazônia, que era uma fronteira sonhada por muitos jovens da época, como sendo uma terra de grandes oportunidades, o Eldorado, né? E ontem nós já vimos essa foto da família de Moisés Ezagui no interior, em Itacoatiara, eles adentrando a Amazônia. Aqui é o primeiro cemitério israelita em Belém do Pará. Vejo que ele está num estado bastante precário. Isso é no centro da cidade, foi aberto em 1840. E eles acabaram se espalhando, como vocês já viram, tem cemitérios em Parintins, em Alenquer, em Óbidos, em Santarém. Todas essas cidades têm cemitérios judaicos. E chegaram a Manaus também, e se embrenharam, se misturaram com as caboclas locais. Muitos jovens marroquinos casaram com caboclas locais. Nessa foto à direita, embaixo, nós já mostramos ela ontem, a família Fima, que tem um crucifixo ali em cima da porta com Feliz Ano Novo, e o Max Fima, que é o homem com a Bíblia hebraica na mão. É uma família de cabocla com um judeu marroquino. Mas a minha família mesmo chegou através da minha tataravó, Dona Hanina Pinto, chegou de Tanger em 1850. Hanina, em hebraico, quer dizer graça, graciosa, e ela se registrou aqui como Dona Graça Pinto. E ela era casada com o seu José Abrão Levi, que, na verdade, ficou conhecido e é mencionado em livros e relatos da época como o senhor Zé Luiz.
E eles fizeram uma fazenda na ilha de Marajó. A localização desse canavial não é bem conhecida. Eles não trabalhavam com gado, nem com búfalo, que na época não era ainda uma especialidade da ilha do Marajó. Eles tinham canavial mesmo. A minha tia me dizia que provavelmente era perto de Breves esse canavial, mas eu acho que ele não era, ele era mais para o lado de Moaná. Porque quando nasceu a minha bisavó Belísia, ela foi registrada em Moaná em 1858. Esse casal já chegou com 2 filhos, Samuel e José, sobre o qual a gente não sabe nada. Eles aparentemente não tiveram filhos e morreram jovens. Só a Belísia que sobreviveu e era minha bisavó. A Graça Pinto ficou viúva jovem. O meu tataravô, José Abrão Levi, o seu Zé Luiz, ficou doente. O diagnóstico era de beriberi, que é falta de vitamina B1 no sangue. Provavelmente um diagnóstico errado, mas, enfim, era o diagnóstico que se fazia no século XIX. Ele foi levado para a Inglaterra. Ele faleceu no navio, indo para a Inglaterra antes de chegar em Londres, e o corpo dele foi jogado no mar. Ele não está enterrado. E ela acabou casando com o senhor Davi Namias, e ela morreu em Belém em 1910 e está enterrada como Dona Graça Namias. A filha dela, Belísia Pinto, que nasceu em Moaná em 1858, acabou casando com esse senhor, que é o seu Davi Benoliel, que nasceu em Tânger, e chegou jovem ao Pará e casou com ela. Ele era filho de Fortunato e Símia Benoliel, de Tânger, e junto com ele vieram 7 irmãos e irmãs, que são os fundadores de várias famílias conhecidas, famílias Larra, família Benchimol, família Benzecri, inclusive o antepassado mais distante da Anne Benchimol, que falou aqui ontem à noite, era irmã do meu bisavô, Davi Benoliel. O Davi Benoliel era um homem muito elegante, muito estudado e muito religioso, então ele servia de rabino para onde ele ia passando. Ele foi rabino em Cametá, foi rabino em Moaná e depois em Belém também. E eles tiveram 7 filhos. A última, Esther Benoliel Levi, é a minha avó, mãe da minha mãe. A dona Alia Benoliel Sabat é a bisavó da Ilana Feldman, que estava aqui como curadora hoje e ontem, organizadora. Está aí, está aí. E também ela é a avó de outras pessoas conhecidas, como Arnaldo César Coelho, que foi juiz de futebol, o único juiz brasileiro que apitou uma final de Copa do Mundo, e o Ronaldo César Coelho, que é banqueiro no Rio de Janeiro, que são netos da dona Alia Benoliel Sabat. A minha bisavó Belísia Pinto era uma mulher muito decidida, muito esperta, muito inteligente, muito charmosa. Todo mundo fala isso dela. E ela gostava de reformar casas. Então, ela comprava casas antigas, eles mudaram para Belém, o casal, eles acharam que no Marajó eles não teriam muito futuro, reformava as casas e revendia as casas. A minha avó, Esther Benoliel, casou, então, com o meu avô, Eliezer Moisés Levi, que é uma figura bastante conhecida na história do judaísmo amazônico. Ele nasceu em Gurupá em novembro de 1877. Eu pus um ponto de exclamação, porque minha tia Hannah, que era historiadora da família, disse que, na verdade, ele não nasceu em Gurupá. O documento diz que ele nasceu em Gurupá, mas ele teria nascido em Casablanca. Como ele foi político e ocupou vários cargos importantes, ele tinha documentos falsos, digamos assim, de que ele havia nascido em Gurupá, mas ele está registrado em Gurupá. E os pais dele, Moisés e Alia Levi, eram de Casablanca e Rabat. E eles não falavam Raquiti, eles falavam Arbia, que é o árabe judaico do Marrocos. E ele foi educado em Arbia, e eles eram descendentes desse rabino Eliezer da Bela, ou rabino Eliezer Dávila, que era um rabino milagreiro que tinha lá no Marrocos. Até hoje ele é admirado.
E quando ele fez 13 anos, o pai dele, que tinha um comércio em Gurupá, uma loja de moda feminina chamada A Gurupaense Elegante, eu acho o máximo esse nome, uma loja que trazia roupas da Europa, de Lisboa e de Paris, porque eles estavam no auge do ciclo da borracha, havia dinheiro, as pessoas compravam coisas mais finas, vinha mais mercadoria da Europa do que do Rio de Janeiro para a loja do meu bisavô. E com 13 anos ele vai para Belém para estudar e fazer a cerimônia do bar mitzvah dele, e acabou ficando. E ele se casou em março de 900 com Esther Benoliel, que é minha avó. Ela tinha 13 anos de idade, ele tinha 23. Ela, com 14 anos, já era mãe. E o casal teve 13 filhos. A mais jovem que sobreviveu foi minha mãe. Dos 13 filhos, apenas uma morreu na infância, com 4 anos de idade. Os outros morreram já adultos. E ele entrou na Guarda Nacional, que era uma corporação fundada do Império para cuidar da população civil do Brasil. E ele chegou até o posto de coronel, mas ele ficou muito conhecido, não sei porquê, como Major Eliezer Levi. E ele manteve esse nome de Major Eliezer Levi, até hoje ele é conhecido na internet, nos livros, como Major Eliezer Levi. Ele fundou essa companhia, Levi e Companhia, que vendia produtos do interior, principalmente castanha e borracha, até o fim do ciclo da borracha. E em 1910 ele arranjou emprego numa firma grande de exportação de borracha inglesa, que era Major Rubber. Mas depois ele passou a atuar como advogado dessa firma do Francisco Jucá Filho, que era o procurador-geral do Pará. Ele não era advogado, mas naquela época você podia fazer cursos técnicos, digamos assim, e trabalhar como advogado em escritório de advocacia, e foi isso que ele fez durante o resto da vida dele. Esse Álvaro Adolfo da Silveira, ele foi muito chegado ao meu avô, Major Eliezer Levi, e meu Major Eliezer Levi se apaixonou pela causa sionista. O Estado de Israel estava começando a existir como Palestina, né? A Declaração Balfour da Inglaterra de 1917 prometia que via com bons olhos o estabelecimento de um lar judaico na Palestina, e aí as imigrações da Europa começaram a acontecer em grande quantidade, até se formar o Estado de Israel e ter a sua independência em 1948. E ele seguiu toda essa carreira sionista muito ativo em Belém. Ele foi prefeito de Macapá por 3 vezes, e foi um prefeito muito importante para Macapá. Macapá era uma vila infestada por febre amarela, com pântanos muito doentios ao redor dela. Ele foi lá, e a primeira coisa que ele viu é que tinha apenas esse porto pequeno que não deixava chegar grandes navios. Aqui no meio vocês veem umas barquinhas chegando e fazendo o transporte de pouca mercadoria e poucas pessoas. Então ele fez o trapiche, que até hoje se chama Trapiche Eliezer Levi, que é o centro da cidade. Esse trapiche foi inaugurado em 1942. Embaixo vocês estão vendo a foto da inauguração. Foi uma grande festa da cidade, porque aí os navios maiores poderiam chegar até a cidade, aumentar o comércio, e a cidade se desenvolveu muito a partir daí. Eu estava uma vez aqui na loja, uma loja de material de construção na Gabriel Monteiro da Silva, tinha um senhor fazendo uma encomenda e perguntou quando é que chega em Macapá essa encomenda. Aí eu me interessei pela conversa, falei, mas vocês são de Macapá? Ele falou, nós somos de Macapá, estamos construindo um apartamento. Eu falei, meu avô foi prefeito de Macapá. Ele estava sentado e falou, o senhor deve ser neto do Major Eliezer Levi, eu faço questão de lhe cumprimentar. E tirou live, uma selfie comigo para mandar para a família que ele estava com o neto do Major Eliezer Levi. Além do trapiche com o nome do meu avô, tem uma das avenidas de Macapá que tem esse nome de Avenida Major Eliezer Levi. Então, como ele era muito apaixonado pela causa sionista, ele fundou esse comitê em 1918, Comitê Ahavat Zion, Amor a Sião, que foi a primeira associação sionista. Eles se reuniam para saber notícias do que acontecia na Palestina, de política europeia, o desenvolvimento
o que acontecia com os pogromos na Europa, principalmente na Ucrânia e na Bessarábia, e acompanhavam isso de Belém do Pará, que eu acho bastante incrível. Eu vou mostrar para vocês o jornal que ele fundou, justamente para disseminar essas notícias na comunidade, através desse comitê Ahavat Zion. Aí ele fundou em 19 uma escola judaica em Belém, o externato misto Chaim Weizmann. Chaim Weizmann era o líder do movimento sionista mundial e foi o primeiro presidente de Israel. Em seguida, ele fundou um prêmio literário e recreativo Theodor Herzl, também com o nome de um líder sionista importante, que foi Theodor Herzl. E esse grêmio literário e recreativo era para reunir os jovens judeus e deixá-los a par dos avanços do estabelecimento do Lar Nacional Judaico na Palestina. E aí, para complementar isso, ele fundou em 23 a Biblioteca Max Nordau. Max Nordau era um outro líder sionista, e ele, na dedicatória da biblioteca, ele pôs que era um lugar onde a mocidade poderá obter conhecimento sobre a sua origem e orgulhar-se de pertencer a uma raça altiva e tenaz que tem dado ao mundo uma prova de civismo, etc., etc. Ou seja, ele queria muito manter a comunidade de Belém unida e ligada no sionismo mundial. E aí ele formou o jornal Kol Israel, que foi o primeiro veículo sionista no Brasil. Kol Israel quer dizer a voz de Israel. Aqui é o número 1, vocês vejam que é de 1918, coincidiu com o fim da guerra. Ano 1, número 1, fundador Eliezer Levi, e em cima escrito órgão do Comitê Ahavat Zion, que ele havia fundado no mesmo ano. E esse jornal, ele era distribuído por todos os rios para a Ilha do Marajó, para o interior da Amazônia, de todos os rios. Os afluentes do Amazonas recebiam esse jornal. E funcionou durante 6 anos, até o comecinho de 26, ele conseguiu editar semanalmente esse jornal, que trazia notícias da comunidade. Por exemplo, aqui uma reportagem sobre a escola Dr. Weizmann, sobre o Congresso Internacional dos Sionismos em Londres, ele trazia essas notícias. Aqui eram as aulas de trabalhos manuais para as senhoras, para as senhoritas da escola. Ao lado, ali, o Grêmio Literário Theodor Herzl, e Recreativa Theodor Herzl. Aqui nessa foto, a senhora que está atrás, de pé, é a irmã da minha mãe mais velha, dona Ana, minha tia Ana Levi Soares, Anita Levi Soares, dando aula de bordado. Ela era exímia bordadeira. E aqui eu achei o máximo essa reportagem, que a comunidade, através do meu avô, mandou um telegrama de parabéns ao rei Jorge V da Inglaterra. Eu achei o cúmulo da ousadia, uma comunidade de judeus na Amazônia mandar um telegrama para o rei da Inglaterra. Mas o bacana é que o rei respondeu, e aqui está publicada a resposta através desse assessor do rei, uma resposta específica para a comunidade judaica do Pará. E aqui é uma outra ousadia que ele fez. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, se assinou o armistício lá das Nações, se começou a Liga das Nações, e meu avô teve a ideia de fazer um desfile de carros alegóricos em Belém do Pará, representando várias nações. Então, cada comunidade fez o seu carro alegórico, tinha da Inglaterra, da França, etc. E ele fez da Palestina Livre. E vocês vejam que é um carro que está escrito Viva a Palestina Livre, na frente. A filha mais velha dele, Alia Levi, sentada num trono, com algemas quebradas na mão, mostrando que a Palestina havia se libertado. E atrás dela, sentado com chapéu de palha, é o meu avô, o Major Eliezer Levi, e atrás um outro líder comunitário, que eu não lembro o nome. E essa foto é muito conhecida, inclusive tem uma tese de mestrado aqui da USP, falando do meu avô, sobre ele, que também tem essa foto. Mas ela aparece em alguns lugares como carro carnavalesco, que era como se fosse do carnaval. Isso não é do carnaval, era um desfile em honra ao fim da Primeira Guerra Mundial.
Esse jornal tinha muitos comerciais muito interessantes. Você pode ver o nome de... seguir toda a trajetória financeira da comunidade através dos anúncios. Aqui é bem interessante. Benchimol e Bendio, Levi, seu Jacó Kislanov. O Kislanov é uma das poucas famílias ashkenazi de Belém do Pará. Casa Caem, SM Pinto, eram todos os comércios locais. Eu fui atrás do jornal e fui a Belém do Pará buscar o jornal, sabia? Porque eu sempre escutei falar do jornal Kol Israel, que meu avô editava, e que foi o primeiro jornal sionista do Brasil. E na família ninguém tinha, até depois descobri 2 números com uma sobrinha neta dele, no Rio de Janeiro, mas a coleção completa não tinha. Aí fui ao Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, fiz a pesquisa, também não tinham nada guardado. E aí eu estava indo para Israel e entrei no Arquivo Geral do Povo Judaico em Jerusalém e escrevi só Kol Israel. E pum, primeiro hit, coleção de jornais de Belém do Pará, 1918 a 1926. Eles tinham a coleção completa na Biblioteca de Jerusalém. Parece que foi um senhor Zaguri que levou esse jornal para essa coleção completa. Esse senhor Zaguri aparentemente morava no Rio Tapajós, na beira do rio, e colecionou esse jornal e acabou doando para a Universidade Hebraica de Jerusalém, está nessa Biblioteca do Povo Judaico. Bom, aquele Álvaro Augusto que eu falei para vocês que era muito chegado no meu avô, acabou sendo o secretário de Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU que decidiu sobre a partilha da Palestina entre árabes e judeus, em 1947. O Álvaro Antônio recebia do meu avô todos os números do jornal, e meu avô falava no ouvido dele sobre o sionismo, como era importante os judeus terem uma terra própria, voltarem para a terra original do povo. E quando ele estava em Nova York, com Oswaldo Aranha, ele sentiu que se eles fizessem a votação num dia marcado, que não seria aprovada a partilha. Então ele pediu para Oswaldo Aranha atrasar por 48 horas para eles poderem conversar com alguns países que iam votar, e conseguiram assim um número de votos favoráveis à partilha. Quem contou essa história foi o próprio Oswaldo Aranha, que em 51 visitou a comunidade de Belém do Pará e falou que a comunidade não devia agradecer a ele por ter sido presidente, mas devia agradecer ao Álvaro Antônio por ter manejado por trás do cenário para ser aprovado. Esses são os 12 filhos, a minha avó. Meu avô já tinha falecido, ele faleceu um pouquinho antes da declaração da partilha da Palestina, que para ele teria sido motivo de muito orgulho. Aqui está minha mãe. Cadê minha mãe? Está ali, a última à direita é a minha mãe, a minha avó de preto, os filhos, 5 mulheres, 5 homens, os outros já haviam falecido. O da direita é o Judá Levi, que já foi mencionado hoje, era um grande engenheiro que construiu a sinagoga, 2 sinagogas em Belém, e a sinagoga de Manaus, como foi contado hoje pela Anne Ben-Shimon. E aqui, numa comemoração maior, alguns dos filhos da família, tudo isso em Belém do Pará. São filhos e netos do Major Eliezer Levi. Uma família bastante grande, bastante produtiva. Era isso que eu tinha para contar para vocês sobre a minha origem.